recebendo uma bomba de hormônios. E o cérebro dela começa a compreender padrões. E toda criança tem um padrão. Você olha para uma criança, você vê, é uma criança. Tanto é que se você vê desculpa, não é brincadeira aqui, tá? Não é piada. Se você vê uma criança e uma não, você vai saber quem é a criança. Porque ela tem estrutura de uma criança. Sim. E aí, esse padrão que a primata reconhece, e ela recebe o corpo dela, então ela foi, dentro da sua evolução ali, como animal, ela foi ensinada que ela precisa proteger os filhotes. Que não só ela compreende que ela não consegue diferenciar muito, porque culturalmente falando, a cultura entre os bichos, claro que sim. Culturalmente falando ali, eles meio que protegem os primatas do grupo. Então, a criança que caiu lá, ela foi reconhecida por isso, por esses hormônios, por esses padrões, por esse comportamento animal. Não que ela sentiu que era uma criança e tal. Ela sentiu tudo isso, mas ela não consegue racionalizar como nós racionalizamos. Ela não tem esse crivo, tipo, olha, salvei uma criança, um humano, que não sei. Não, ela salvou um filhote. Deixa eu ver só se eu entendi. Então, no caso, se for uma mãe que às vezes dá a vida em prol do filho, essa atitude dela acaba sendo muito mais hormonal do que algo cerebral ali que a biologia... E também existe egoísmo até dentro disso, né? Agora... que agora... que é bombástico, eu né? vou explicar de uma forma mais tranquila. Por favor, Graziela. Fiquei curioso agora. É assim, porque senão não vou chocar as pessoas. Falar, não existe amor no mundo. Desculpa, não é galera. isso. A gente vai fazer essa conversa aqui, a gente chega num momento que todo mundo se ama. Então, assim, porque acho que a gente precisa enxergar as coisas como elas são, né? A gente florir muito as coisas. E a gente é ensinado desde criança a florir coisas. Por exemplo, filmes da Disney. Eles criaram a identidade, a ideia de felicidade, de um casamento feliz. Quem que criou isso? Sim. Cada cultura, cada povo tem uma forma de celebrar. É que a Disney fez um modelo lá e difundiu muito bem, impregnou na cabeça do pessoal e ponto. Em algum momento vai sair um príncipe. Eu não pareci no cavalo por a Grazi. Poder e nem sou bonito como um príncipe. E a Grazi vai ter que se contentar com isso. É a realidade, eu sou a parte baixa do relacionamento aqui na qualidade. Então, tudo bem, né? E essa é a realidade, mas eu faço ela rir bastante. Isso é importante também. Então, assim, a gente precisa falar sobre aquilo que é real. E dentro da biologia, biologicamente falando, porque assim, eu gosto muito também de fazer essa diferenciação. A psicologia é uma forma do humano conhecer. A psicologia enquanto ciência também, agora dizendo assim, a ciência é uma forma do humano conhecer. Então, o humano achou uma ferramenta muito legal, que funciona muito bem, que chama ciência, que ela tem métodos, padrões, testagens, tem pesquisadores, tem gente que vai fazer uma vez, 2 vezes para dar certo, na terceira, na quarta, 1000 vezes, tem experimentos de anos. É uma fórmula que a ciência usou para responder algumas coisas da humanidade. Porém, a gente não consegue responder tudo com a ciência. E tudo bem, cara. Tá? Vamos lá. Então, o que a biologia diz? A biologia diz o seguinte, que a mãe que protege o filho, ou o pai que se doa pelos filhos e tudo mais, que gasta a sua vida pelos filhos, dá para ter muitas discussões aí, ele não só tá... porque assim, eu já estou vivo, eu já vivi aquilo que ele não viveu ainda. Então, meu gene nele, tá novo ainda. Então, a minha espécie vai se perpetuar a partir dele. Então tu tá fazendo isso para continuar, então, na verdade, o seu esse é o egoísmo que você fala. E também a parte de, por exemplo, eu dou minha vida pelo meu filho, porque eu não vou suportar a vida sem ele. Então, eu prefiro. Aí você entra em outras discussões. Então, eu não quero sofrer, né? Às vezes eu prefiro que ele sofra a minha ausência do que eu sofrer a ausência dele. Então, é nesse sentido. Tá se privando de uma dor. Exatamente, que é egoísmo entre aspas, né? Mas cabe dentro desse sentimento de não, eu sei que você vai sofrer a minha ausência, mas eu prefiro do que eu sofrer essa ausência. Então, na verdade, aquele negócio até assim da morte de alguém, quem sofre mais é quem ficou realmente. Então, às vezes, o egoísmo é de quem fica, né? De pensar, a Grazi, ela é bem... Eu sou mais objetiva. Eu não tenho meias palavras. Ela é mais objetiva, mas as coisas não é 880, assim, como também a Grazi disse, de um ponto de vista científico, cru e nu. Né? Porém, para falar sobre isso, né, a gente precisa levar em consideração uma coisa para ter essa conversa, para a gente continuar conversando.
Pra gente continuar conversando e para aceitar essas falas da Grazi de um jeito que doa menos, assim. Que cada ser humano, ele é indivíduo, complexo. Tem uma representação assim, se a gente pudesse talvez assim, de um jeito muito grotesco, pudesse representar o universo, a gente se aproximaria de uma estrutura cerebral aí. A gente tem tantos neurônios, talvez, quanto as galáxias têm estrelas, entende? Então a gente é muito complexo. A gente é muito subjetivo nas nossas relações. Não só o ser humano em si, quanto cada pessoa individualmente. Justamente. A gente é um ser muito individual. E não leve essa frase de um jeito muito leviano, e sim real, porque quando eu digo que você é único no mundo, eu não estou mentindo. Não tem condições nenhuma de mesmo que um gêmeo tivesse nascido junto com você, né? Obviamente, né? Ali. Mas durante a vida toda vocês tivessem nascido no sentido para a vida, crescessem junto, ter se desenvolvido na mesma escola, com os mesmos pais, recebendo talvez os mesmos estímulos, porque não tem como receber o mesmo estímulo. Porque você está me vendo de ponto de vista diferente que você está me vendo. A história que você vai contar depois que a gente teve esse podcast sentado aqui são histórias diferentes. Exato. São de perspectivas e visões diferentes. E se colocar, por exemplo, um clone de uma pessoa, elas são iguais geneticamente. Embora dizem que é impossível clonar alguma coisa 100% igual, né? Mas mesmo que fosse possível, ainda assim não teria como as pessoas terem o mesmo comportamento. O que acontece? Como a gente estava conversando anteriormente sobre a questão do cérebro, o cérebro, ele é uma máquina, não uma máquina, ele é mal compreendido. Talvez essa questão da inteligência artificial, ela é mal compreendida, né? A gente fala muito sobre isso, né? Porque o cérebro, ele é algo tão complexo que ainda a gente nem conseguiu pensar. O Turing, que descobriu o computador, né? Que inventou o computador, descobriu como se tivesse inventado, né? Mas quando ele inventou o computador, ele já tinha dito, ele fez até um artigo falando sobre isso, sobre a questão do cérebro do computador ser imitação. É imitação. Os nossos celulares são próteses. São próteses, vamos lá, bem mal feitas ainda. Cerebrais. Sim, porque o que acontece? Você não pode falar com sua mãe agora. Mas se você sair ali fora e você quiser ligar para ela, você pode falar com ela. Você vai encurtar o tempo. É uma prótese. O que é uma prótese? Uma prótese, ela vai te facilitar fazer as coisas. Entendi. Entendeu? A ideia de prótese é aquilo que vai te facilitar fazer as coisas. Uma coisa que você já conseguiria fazer com a sua cabeça, porém vai te